Meus irmãos, que a paz de Jesus possa nos envolver nesta noite de estudos, nesta noite de confraternização, através da abençoada doutrina espírita, que vem recordar Jesus para todos nós. Nós vamos ler a página de preparo, que nós escolhemos um trecho pequenininho aqui, Baltazar Reflexões. Foram mensagens recebidas através do nosso irmão Altivo Carife Panfiro, e Baltazar é um dos diretores espirituais da casa. Então, na lição 39, ele nos diz assim: o amor que Jesus nos dispensa torna-nos capazes de prosseguir adiante quando temos problemas a enfrentar, por sabermos que ele conduz toda a humanidade qual um enorme rebanho. Compreensivo, ajuda-nos nos momentos de inquietações. Amoroso, ensina-nos carinhosamente sempre. Mestre, é capaz de sustentar-nos o ensino, a despeito de todas as dificuldades de assimilação. Condutor dos nossos destinos, prepara-nos sempre novas reencarnações ou novas oportunidades de aprendermos com vistas ao nosso progresso. Então, com essa página que já fala bem do nosso momento, que já fala bem desse nosso tema, vamos unir os nossos sentimentos, nossos corações para a nossa prece. Deus, Pai de todos nós, Jesus, mestre, amigo, irmão incomparável, estamos reunidos, Senhor, nesta noite, em torno da tua doutrina, em torno do teu evangelho, na busca, Senhor, da consolação, do esclarecimento, do equilíbrio, da paz. E para isso te rogamos, amado amigo, fique em nossa companhia, que possam ser esses momentos envolvidos com a profunda paz. E assim, Senhor, rogamos que seja em teu nome, que seja em nome dos amigos espirituais, diretores da casa de Deolindo Amorim, e também diretores da casa de Teresa d'Ávila, mas que seja, sobretudo, em nome do amor incomparável de Deus, nosso Pai, que nós rogamos a permissão para darmos por iniciados os nossos estudos da noite de hoje. Bem, amigos, o tema hoje é sobre a paciência e a fé na atualidade. E nesse primeiro momento, nós precisamos, assim, pensar um pouco o que é que a gente está vivendo, que atualidade é essa? Estamos em época de quarentena, estamos em época de pandemia, estamos em época de isolamento social. Isso todo mundo sabe, ninguém pode negar. Mas, amigos, vamos ver um pouquinho a visão espírita dessa questão? Diariamente, o noticiário nos traz uma quantidade de companheiros que estão partindo para o plano espiritual. E cada um numa situação específica. Alguns com sofrimentos físicos, outros pela falta de atendimento, outros pela questão do diagnóstico. As situações são as mais diversas. E essa questão não está ocorrendo só na nossa cidade, nem no nosso estado, nem no nosso país. É no nosso mundo. O nosso planeta Terra, passa por esse momento de provação coletiva. Passa por esse momento que nós poderemos considerar como flagelos destruidores, tal qual, em O Livro dos Espíritos, na lei de destruição, a gente tem essa colocação. Porque, na verdade, o que é o flagelo destruidores? Né? Na verdade, são as tempestades. Está aqui na última questão, na 741, Kardec fala assim:
Dentre os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, é preciso colocar em primeiro lugar a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. O homem, porém, não tem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos das irrigações, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar, ou pelo menos de atenuar, muitos desastres? Algumas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não se encontram atualmente deles preservadas? O que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber tirar proveito de todos os recursos de sua inteligência? E quando, aos cuidados de sua conservação pessoal, ele souber aliar o sentimento de uma caridade verdadeira pelos seus semelhantes? Então, a gente está se vivendo esse momento de uma provação coletiva, de flagelos destruidores. E aí vem aquela pergunta que não quer calar. Mas por que isso? E é muito interessante que é todo mundo, porque a gente, às vezes, por orgulho, se julga melhor que o outro. Não tem aquele ditado, Deus é brasileiro, então aqui não, aqui sim. Ah, mas acontece que a superpotência não vai passar por isso. Passa. Ah, mas aquele país que é subdesenvolvido, com dificuldade, aquele vai ser aterrador. Não foi? Então, gente, a gente está tendo momentos em que esse movimento de reflexão do Pai Nosso, quando Jesus nos diz, né, que Deus é nosso Pai, e a gente, no movimento espírita, deve ao querido Luiz Antônio Mileco, quando ele vai pesquisar qual era o nome de Deus usado por Jesus, já que nós somos cristãos. E o nome de Deus tem de 82 a 84 nomes. E dependendo do nome que eu dou a Deus, é o meu comportamento. Então, Mileco pede para fazer a pesquisa. E ele vê que o nome de Deus que Jesus usava era Abba. A-B-B-A. E Abba quer dizer paizinho. Olha que interessante. E o próprio Jesus falou: se um filho pede um pão, você não dá uma pedra. Nem se pede um peixe, você dá uma serpente. Na tradução do Esperanto tem mais um pouquinho. Nem se pede um ovo, você dá um escorpião. Se você, que é imperfeito, sabe dar bons presentes ao filho, que dirá o Pai que está nos céus? E é aí que começa o nosso exercício de fé raciocinada. É nesse momento que a gente tem que pensar mesmo. E a gente tem que aproveitar a metodologia de Kardec, porque Kardec indagou. Ele não engoliu verdades prontas. A nossa fé é raciocinada. Então, vamos pensar, gente, como é essa situação de Deus deixar que um vírus, uma coisa mínima, na verdade, mobilizasse toda a humanidade num episódio de dor. E nessa hora a gente tem que pensar, ou Deus é bom ou não é. Não tem meio termo. Ou ele é justo, ou é misericordioso ou não é. Ou ele é nosso paizinho ou não é. E aí, se a gente trabalhou essas ideias de Deus ao longo do tempo, a gente vai ver que o flagelo vem, como está no Livro dos Espíritos, na 737, que esses flagelos vêm para fazer a humanidade progredir mais rápido. Então, essa destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um novo degrau na escala do aperfeiçoamento. E aí Kardec fala, é preciso ver o objetivo para apreciar os resultados. Por quê, gente? Se eu olhar do ponto de vista puramente material, eu vou falar assim, mas que pena que tem gente morrendo. Que pena que tem crianças, trabalhadores, pessoas boas desencarnando.
Mas se eu olhar, e é essa fé que é interessante a gente trabalhar, qual é a nossa identidade? A gente é essa personalidade, esse corpinho, ou a gente é espírito imortal? E eu trouxe, de propósito, a mensagem de Baltazar, que esse espírito aqui, que é um dos diretores espirituais, lá do Centro Espírita Leon Denis, e ele sempre falou para a gente que nós, espíritas, tínhamos que começar a pensar a nossa vida como espíritos imortais. Não é se alienar do mundo, não é deixar de ter cuidado com o corpo, não é deixar de ter o cuidado com as questões da vida material, não é nada disto. Mas é a gente perceber que a gente é usufrutuário de um corpo e as circunstâncias que chegam até nós têm um objetivo importante. Alguém já falou, e eu creio que foi a dona Zilda Alvarenga, há muitos anos, em que ela falou assim: nós não reencarnamos com passaporte, nós reencarnamos com carteira de trabalho. E eu acho ótimo isso. Por quê? Na verdade, esse momento nosso de dor não é um momento de trabalho. Muito importante, gente. Não é um momento de mobilização. Não é um momento de quebra da rotina. Quantas rotinas estão sendo quebradas? Até essa de hoje, em que muitos de nós estaríamos na casa espírita, no SERJ, em outras casas, presencialmente assistindo reunião. E hoje a gente está tendo que aprender a usar um novo recurso. A gente está tendo que se aproveitar, se apropriar desse recurso, e muitos de nós até valorizando a casa espírita. Porque muitas vezes a gente não vai à casa espírita, por quê? Ah, eu estou cansado, tem uma viagem, tem uma festa, tem férias, tem coisas assim, não tem nada demais eu faltar, porque fulano falta, beltrano falta, ciclano falta, e a gente entra nisso. E aí, meus amigos, este momento atual, a gente está com muita saudade da casa espírita, eu tenho certeza. A gente está pensando naqueles bancos ou naquelas cadeiras que nos abrigavam. A gente está com saudade daquela tribuna em que as pessoas falavam, do abraço do amigo, do boa noite, da caixinha em que a gente colocava as preces e a radiação, do passeio pela livraria, não é? Em que a gente passava pela livraria e via lá alguma coisa, do mural com os avisos, em que a gente ficava sabendo o que está acontecendo na casa ou no movimento espírita. Muitos de nós com a saudade do trabalho assistencial, do trabalho social. Então, gente, com certeza, acabando essa fase, o nosso padrão de valorização vai ser muito maior. Porque a gente, através dessa dor, dessa crise, a gente está descobrindo que a gente ama a casa espírita. A gente está vendo o quanto a casa espírita ela é fundamental para a divulgação da doutrina espírita. Através das mídias, a gente está tendo contatos com palestras excelentes, expositores, cursos, tem muita coisa boa acontecendo. Mas já viram que a gente está com saudade mesmo daquele contatozinho físico? A gente fala assim, daquele cafundézinho, né? Daquele abraço, daquele carinho, né? Que é expresso de muitas maneiras. Então, gente, olha a valorização, olha a questão moral estando aí. Sem contar nos diferentes movimentos, até de união entre cientistas. Olha só. Agora, não está ninguém disputando qual é o país que vai conseguir descobrir primeiro a vacina. Acabou isso. No outro dia mesmo, assistíamos companheiros da Fiocruz conversando
até com um companheiro brasileiro que está no laboratório da Alemanha, e tem outro na França, e tem gente nos Estados Unidos, e eles estão se intercambiando, trocando. Então, um descobriu a estrutura do vírus muito bem. O que faz? Ele passa para outro. E aí o outro já descobre um outro detalhe. Então, olha essa união, como diz Kardec, para o bem-estar. Mas alguém poderia falar assim, Deusa, mas até acontecer isso tem muita gente morrendo. Olha só, gente, não tem gente morrendo, não. Tem corpos sendo deixados por espíritos imortais. E nenhum de nós está reencarnado neste momento à toa. O que Jesus falou? Olhai os lírios do campo, que não tecem nem fiam. No entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida da erva, que hoje nasce e amanhã perece, que dirá de vós, homens de pequena fé? Jesus falou isso. Então a gente sabe que tem um controle no universo. Divaldo Pereira Franco, ele diz que desde janeiro que a espiritualidade já vem se movimentando para receber essas desencarnações coletivas. Olha só. Então, há um planejamento? Há um planejamento. Deusa, mas é muito triste quando alguém desencarna. Olha só, meus amigos, assim, não servindo de exemplo, mas trocando como irmãos uma experiência, hoje fazem 8 dias em que, observem bem, eu tenho uma tia de 96 anos, amputada de uma perna, perfeitamente lúcida. E essa tia mora, né, com uma outra de 83 anos, e as duas muito bem. E no chamado domingo de Páscoa, a tia Diva teve um mal-estar, foi internada, foi para uma UTI, uma queda de sódio, e foram 32 dias de UTI. E ela veio a desencarnar na última quarta-feira. Hoje fazem 8 dias. E é interessante que no atestado de óbito vem assim, não foi de Covid, não foi de Covid-19. Então, observa só. E aí, quem quiser ouvir, no programa Conversando sobre a Mediunidade, Rádio Rio de Janeiro, do dia de ontem, foi o de ontem, não o de hoje, não. No dia de ontem, não, na terça-feira, desculpa. Terça-feira, eu contei os fatos que mostravam a desencarnação dela. A vovó, minha avó materna, avisou que era fim de prova. E ela desencarnou. Desencarnou a mais nova, a mais velha de 96 ficou. Então, se a gente não tiver a certeza do planejamento reencarnatório, se a gente não tiver a consciência de que a gente é espírito imortal, e que a gente não veio aqui para o usufruto, a gente veio para um aprendizado, para um progresso, a gente vai se revoltar. Teve gente até que falou assim, a tia Diva partiu antes do combinado. Antes do combinado, não, antes do que estava na minha cabeça. Mas havia um plano. E, nesse momento, a gente, né, principalmente eu, né, me mobilizando diariamente da assistência, 2 vezes a gente vai lá, vem cá, e esse trabalho todo é o quê? Não é uma oportunidade que Deus está me dando para ser útil. Não é uma oportunidade que Deus está me dando que eu estou tendo que sair para cuidar de alguém. Eu não sei se no temperamento ativo que eu tenho, se eu ficasse em casa paradinha, se eu não estaria num estado melancólico. Eu não sei como eu estaria. Então, se nesse momento Deus me dá essa tarefa, é porque é a melhor coisa que Ele pode fazer na minha vida. E é essa fé raciocinada que a doutrina vai dando a todos nós. É essa consciência de que somos filhos de Deus. Que Deus, como diz lá na questão
790 e pouco, eu não sei qual é o número, não. Mas quando das penas e gozos futuros, é na 773, parece. Ele pergunta assim, Deus cuida de cada um da sua criação? Não seremos nós, aí ele vem perguntando assim, né? Não seremos nós pequenos demais e Deus muito grande para se ocupar? E aí os espíritos falam que nada é pequeno diante de Deus. Então, quando a gente fala Deus cuida de mim, a gente não está fazendo mantra, a gente não está fazendo nada fora do que tem que fazer, não. A gente está reafirmando a certeza de que somos criaturas de Deus, de que há um cuidado muito grande, em que nada é por acaso. Vamos pensar bem, nada é por acaso. E, a partir daí, eu vou começar a ter paciência. Paciência. Alguém já falou que a paciência é a ciência da paz. Por quê? Muita gente está muito agoniada nesse momento com medo de morrer. Olha que coisa interessante. E esse medo de morrer, daqui a pouco a pressão sobe, a pressão desce. O estômago, né? As questões circulatórias, respiratórias, vão complicar e acaba desencarnando de quê? De susto, de medo. Não é? Quando, na verdade, eu sei da imortalidade, eu sei do cuidado de Deus. Algumas pessoas falavam, sabe, gente? E eu, nos 32 dias que a tia esteve na UTI, eu fui todos os dias. Eu ia lá, fazia prece, né? Impunha as mãos delicadamente. Ela estava lúcida, porque ela estava muito bem. Inclusive, ela estava com alta, gente. Só que eles não iam mandar da UTI direto para casa, ela tinha que ir para o quarto, para a enfermaria, não tinha vaga. Ela estava com alta. Mas observa só, no último dia, que eu achei ela um pouquinho caída, eu ainda fiz alguma coisa que é hábito da nossa família. A bênção, tia Diva. E ela falou assim, com muita força, Deus te abençoe. Então, foi o último momento que nós estivemos juntos. E aí alguém falava assim, mas você está entrando no hospital, cuidado, a contaminação. E eu coloquei sempre assim, olha só, eu não estou saindo para passear, eu não estou saindo para maledicência, eu não estou saindo para nada de vaidade, eu estou cumprindo um dever de amor. Então, eu tenho certeza absoluta que só irá me acontecer aquilo que estiver dentro do cabimento da lei de Deus. É isso. É essa fé que a doutrina vai nos dando. Quando o Evangelho fala no capítulo 19 da fé humana e a fé divina, ela diz, né, que a fé humana leva à realização de grandes coisas. Não é pela fé que a gente vai deixando o bebezinho, daqui a pouco o bebezinho está andando, está crescendo. A gente tem essa fé, né? Que ele vai crescer. Não é essa fé que leva o professor a dar as suas aulas e ele sabe que o aluno vai aprender? Não é a mesma fé em que eu vou pegar um alimento, vou ingerir um alimento e eu sei que vai saciar minha fome? Não é essa fé em que eu pego um agasalho e eu sei que eu não vou sentir frio? Isso é a fé humana, que é o fruto da experiência material. Mas a fé divina, ela vai ser fruto dessa experiência moral. E eu convido a todos os companheiros, todos nós, a gente na noite de hoje, após esse momento de estudo, a gente parar e pensar nos favores com que a misericórdia divina tem nos envolvido desde sempre. Se a memória está ruim, vamos pensar no dia de hoje. O que a misericórdia divina fez por mim? Até se eu pedi, eu nem pedi, mas aquilo foi providenciado. Então, a gente vai tendo essa fé, não é? E quanta coisa que eu pensei que não ia dar certo e deu. E quanta coisa que não deu certo, e quando eu falo não dá certo, é porque não ocorreu do jeito que eu queria, né? A gente é assim. É a síndrome da criança mimada, como diz Joana de Ângeles. Não é do meu jeito, não é do meu jeitinho, então não deu certo. Né? E aí, hoje, eu falo assim, meu Deus, graças a Deus,
aquilo não aconteceu do meu jeito, porque se acontecesse, eu estaria muito mal. Então, nós temos a providência divina, gente. E é essa providência divina que vai gerar em nós a paciência. A paciência, que no Evangelho segundo o Espiritismo é a mensagem de um espírito protetor, que Divaldo diz, né, que é, na verdade, a nossa Joana de Ângeles, e ela começa a falar assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui nesse mundo para a glória do céu. Olha só, gente. Se a gente ficar com o pensamento materialista, isso aqui é um absurdo, é um paradoxo. Como é que pode eu achar que a dor é uma bênção? Porque, na verdade, a visão materialista me diz que eu vim aqui para gozar a vida. E aproveitar e gozar a vida na visão materialista é ter muita saúde, muito dinheiro, muita beleza, relacionamentos à vontade, muita festa. É essa a visão materialista. Mas eu pergunto, depois de tudo isto, a gente fica bem? A gente não vê, muitas vezes, com tristeza, pessoas bonitas, saudáveis, ricas, famosas, entrarem em quadros depressivos e muitas vezes até desistirem de viver pela porta do suicídio? Então, isso já vai nos mostrando que não é este o padrão da felicidade prometida por Jesus. E não é este o padrão de felicidade nem almejado pelo homem, porque não tem garantia. Prazer não nos garante. O prazer nos leva, inclusive, a uma busca desenfreada cada vez maior, porque o prazer deixa um vazio. Mas, quando eu busco a verdadeira felicidade, e a felicidade está em quê, gente? Primeiro, na posse do necessário, que é isso que, nesse momento, eu tenho certeza, todos nós estamos lutando para que não falte o necessário, não é? Independente de crença, independente de etnia, de posição social, a luta é grande. Ontem até, aqui eu estou gravando do Teresa d'Ávila, né? E o Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, por enquanto, não tem sede própria, é aqui no terraço da casa em que a gente mora. Mas a gente tem um trabalho com a população de rua, um trabalho assistencial. E aí, nesse momento, a gente não saindo, a gente está apoiando outros grupos que trabalham com população de rua. E ontem fui alguém e entregamos uma quantidade de cobertores. E foi interessante que o meu marido deixou 11 cobertores. E ao deixar 11 cobertores aqui, ele não conseguiu entregar, né? Ele não conseguiu entregar e deixou guardado. Bem, no dia seguinte, veio uma companheira aqui dizendo que uma igreja evangélica estava necessitando de 10 cobertores. Olha que interessante, gente. E aí a gente teve a chance de trabalhar a beneficência exclusiva. Quando o Evangelho fala, é válido essa caridade, que é para quem é da mesma religião, do mesmo partido. E aí o Evangelho diz que a caridade é incondicional. E a gente está vivendo esse momento de braços dados mesmo, gente. Independente de nada, se tem alguém passando fome, vai ser para essa a cesta básica. Se tem alguém necessitando de roupa, vai ser para essa roupa. Se tem alguém necessitando de um remédio, vai ser para essa criatura um remédio. Se tem aquele chefe de família que, através do trabalho ou do biscate, né, ele não está conseguindo ganhar alguma coisa, lá vai se juntar para conseguir alguma questão. Então, por incrível que pareça,
Esta crise está fazendo com que a gente se sinta verdadeira e legitimamente como irmãos. Olha que beleza. Ainda há pouco, estava cada um no seu cantinho. A gente estava numa zona de conforto. Embora nem todos estivessem na zona de conforto, mas a gente não estava com o olhar aberto para o outro. Agora, dentro de nossos lares, a gente está tendo o olhar aberto para o outro. A gente está valorizando o entregador. A gente está valorizando aquela criatura que está varrendo a rua. Quando a gente vai no supermercado, no hortifruti, a gente agradece aquele irmão, aquela companheira que está nos atendendo. A gente olha, vê o nome, olha o diferencial. E seguindo o que Jesus falou, os meus discípulos serão reconhecidos, não é por muito falarem, não é por muito saberem, não é por muito disputarem, não é por muito terem. Jesus falou: os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E a gente, até pela própria necessidade, está nesse exercício de amor. Então, é nesse momento que a dor é uma bênção, porque nenhum de nós vai sair desse momento no mesmo patamar evolutivo. Quanta coisa que a gente está vendo que não precisa. Quanta mágoa, quanto desentendimento que a gente está até falando, que bobagem é essa, não é? Quantos programas algumas pessoas achavam que visitar a família no final de semana era programa de índio. Eu, algumas vezes, gente, até ouvi isso, sabe? Fala assim, visitar família é programa de índio. Eu falo assim, de índio que tem mãe e pai. Porque índio que não tem família não vai ter visita, né? Mas aí hoje, nessa situação dos netos, distante dos avós, não é tudo isso? Com certeza, gente, almoço de família, visita de família vai ser brinde. Muitas vezes, ao invés de ir para Disney, vai para a casa da vovó, na Baixada ou no subúrbio, sendo onde for, né? Comer aquele feijãozinho, aquele bolinho da vovó, aquele carinho da vovó, sentar no colo da vovó, do vovô, do titio, da titia, valorizar os primos, a brincadeira com os primos. Então, a gente está nesse resgate do objetivo da reencarnação, que é o entrelaçamento entre nós. É entender a peculiaridade, a dificuldade do outro e aprender que somos individualidades. Ninguém é obrigado a pensar pela minha cabeça, porque não vai pensar. Somos diferentes. Então, esse, meus irmãos, é o grande ganho. E é isso que Joana fala. Então, se eu estou evoluindo, se eu estou progredindo, se eu estou crescendo, eu tenho que falar assim, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, né? Eu estou crescendo. E aí ela começa. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. É a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. E aí vem algo que está acontecendo. E já que o tema é da atualidade, olha só, gente, quantas fake news a gente recebe através das mídias sociais? Gargareja com vinagre, que você não vai ter o vírus, né? Toma limão que fica pornato, faz isso, faz aquilo. Não é isso, gente? Quanta coisa, quantas situações
nós estamos sendo assim massacrados pelo noticiário, em que a gente vê tantos companheiros em tantas posturas infelizes, irônicas. A gente vê isso. E aí, qual é a nossa postura? O que Jesus falou? Não julgueis. Não julgueis. É um exercício de paciência essa, por quê? Quanto mais ele se indignar, quanto mais ele desejar mal, mais pesada vai ficar a psicosfera do planeta. E o convite para todos nós, religiosos, é o da pacificação. É o do abrandamento da psicosfera do próprio planeta Terra. E a gente só vai conseguir abrandar o planeta se a gente começar a abrandar a nossa casa mental. É isto. Então, tem gente que fala assim, não vou nem assistir mais o noticiário. Não, assiste sim. Mas na hora que a gente vê que a pessoa, ou as pessoas, estão falando coisas, né, tolas, estão numa postura desequilibrada, numa postura difícil, vamos orar, gente. Vamos orar. Vamos orar. O nosso amigo José Jorge, professor José Jorge, querido e saudoso, ele falava assim: é melhor ser vidraça do que ser pedra. Maria Dolores, ela fala assim: ai daquele que fere e amaldiçoa, esse alguém vai viver. Por quê, gente? Se cada um colhe o que planta, quem está plantando a ironia, o desrespeito, né? A irresponsabilidade, naturalmente vai colher. E aí é nesse momento que surge a piedade, não é porque a gente é bonzinho, não. É porque na nossa fé raciocinada, a gente aprendeu lei de causa e efeito. A gente está aprendendo reencarnação. A gente está aprendendo essa relação da vida futura. A gente sabe que não vai acabar nada com o corpo, com a carne. Então, a gente está consciente desse panorama todo. E aí é ter a paciência, por quê? Porque muitas vezes seremos atingidos por essas medidas. Muitas vezes, criaturas queridas do nosso coração também sofrerão por essas situações, por essas irregularidades. Mas aí eu tenho que pensar, como diz a Joana, olha só, perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. Então, na verdade, esses companheiros, esses grupos, eles estão nos ajudando a ser melhor, uma pessoa melhor, a ter discernimento, a estudar mais, não é? Alguém fala lá, para você ter que usar vinagre para gargarejar. Olha só, gente. E aí a gente vê, tem algum fundamento científico? Vamos procurar por esses irmãos que estão se debruçando na ciência, em sites sérios, informações sérias, o que é que eu posso fazer? E aí, no momento em que eu vejo que aquilo não é verdadeiro, olha só, eu já vou ajudar a divulgar para outros. E olha a caridade sendo feita, a caridade de esclarecimento. E não vai ser bom? Porque no momento em que eu ajudo alguém, esse alguém fica grato. No momento que alguém fica grato, as vozes em prece vão chegar até meu coração e eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Vai ativar o imunológico pela gratidão. Então, tudo isso é progresso. E talvez, se não houvesse o flagelo, se não houvesse essa pandemia, a dificuldade, eu continuaria no meu vai e vem, vai e vem, vai e vem, para lá, para cá, para lá e para cá, sem estar prestando atenção a essa possibilidade generosa que a vida está me dando de crescimento, de evolução. E a Joana continua dizendo, olha que interessante, a vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias
que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então, constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. E essa questão da vida está difícil, está mesmo. Companheiros que possuíam os seus ajudantes domésticos, agora vai ter que fazer atividade doméstica. Companheiros com filhos em escola integral, explicadores, agora é dentro de casa. E home office, ter que trabalhar em casa, ter que organizar o horário de trabalho. Olha só, gente. Gerenciar o tempo, aproveitar o tempo, ter essa disciplina, isso é progresso moral também. E valorização do outro. Temos visto, assim, depoimentos belíssimos de pessoas que falam assim, puxa vida, eu não estou dando conta de um ou dois para ensinar. Como é que um professor consegue numa sala com 30, 40? Olha só. E até ali, muitas vezes, eram esses pais que se queixavam dos professores, que achavam que o professor não tinha competência, mas agora, quando é colocado naquele local, no lugar do outro, percebe a dificuldade. Quanta gente reclamava da faxineira, não é? Porque, afinal de contas, naquele dia, ela não limpou o interruptor da luz. Ah, que coisa horrorosa! E aí, hoje, a pessoa está vendo que muitas vezes ela não consegue nem limpar a casa o tempo todo. Eu tenho visto, gente, porque eu tenho que ir para a casa da minha tia, e aí eu passo muito. Aqueles aspiradores que são iguais a uma vassourinha, como eu tenho visto essas embalagens na rua, porque está todo mundo comprando. Por quê? Mas a faxineira fazia como? Era através da vassoura mesmo, e às vezes uma vassoura bem gasta, em que a pessoa tem que fazer muita força. Olha só. Então, ele está aprendendo a se colocar no lugar do outro. O nome disso é empatia. Empatia. E quando eu sou empática, eu valorizo o outro. E quando eu valorizo o outro do jeito que ele é, naquilo que ele pode fazer, eu estou exercendo a fraternidade. O que é isso? Eu estou entendendo o outro como irmão. E quando eu entendo e sinto o outro como irmão, com certeza eu concebo que Deus é o meu paizinho. Olha que beleza, gente. Será que fora dessa crise eu teria condições de pensar nisso? Emmanuel, na lição Vinha de Luz, ele fala, na lição intitulada Crises, ele diz assim: todas as coisas se preparam em função das crises que virão. Ponto. É a crise que decide o futuro. Então, é essa crise que vai decidir o nosso futuro próximo e o futuro remoto, porque é um aprendizado que a gente vai levar ao longo das nossas encarnações. É o serviço, né? E então, são essas situações que ela vem falando. E quando a gente vai vendo o cumprimento dos deveres, a gente vai chegando à conclusão que as bênçãos são muito mais intensas do que as dores. Porque a dor passa. A dor passa. André Luiz e a própria Joana de Ângeles dizem que toda dor chega, ensina e passa. E a duração da dor, ela está relacionada ao aprendizado, porque ela vem para ensinar. O objetivo da dor não é punir, é educativo. Então, quanto mais rápido eu aprendo com ela, mais rápido ela vai passar. E aí, essa paciência que a gente tem que começar a ter com o nosso próprio tempo de aprendizado, não é? Lembram que quando a gente era pequenininho, os nossos pais falavam assim, veio da rua, vamos lavar, tirar roupa, tomar banho, não era isso?
E a gente, às vezes, fica com fome e queria comer logo. Não, não é isso não. Tem que lavar as mãos antes da refeição. E se a gente lavasse de qualquer jeito, fala assim, não, lava direito, lava bem direito mesmo, porque senão vai entrar bichinho na barriga. Não é assim que os pais falavam? Eu lembro que nas nossas casas, né, tinha um tapete e a gente, quando entrava, limpava o sapato. E algumas vezes até, quando a casa encerada, a gente deixava o sapato ali fora. A gente fazia isso. Só que com o tempo a gente foi esquecendo, né? Tem gente que não faz nem cama, não é isso? Acorda, deixa a cama lá toda embolada, deixa sapato para lá, para cá. Mas agora, porque a gente aprendeu, está sendo recordado que faz doença, a gente está retornando aos hábitos antigos de higiene, gente. E hoje aparece a questão do coronavírus. Mas quanta gente, ao longo desse tempo, tem desencarnado por falta de higiene? Quanta doença a criatura pegou por falta de higiene? Então, é nesse momento que ela fala, né, que as bênçãos são mais numerosas que as dores. E ela continua dizendo: o fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. E aí é a questão da fé. É a grande questão da fé. Porque se eu olhar só o panorama material, eu vou falar assim, está tudo horrível, meu Deus do céu. E a gente vê que tem muita gente com muito medo. Por quê? Está olhando só para baixo. A única referência que a criatura tem é a vida material. Ela não aprendeu, como diz Baltazar, que a gente é espírita. Ela não entendeu ainda que Jesus é o mestre, é o bom pastor. E ele falou, né, que ele, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Ué, se Jesus vai dar conta da gente, se a gente não vai se perder, que temor é esse? Paulo de Tarso fala, né? Se nós não tememos a morte, o que é que nós vamos temer? Então, é essa questão, gente. Não é que não tenhamos cuidado, vamos ter cuidado. Mas sabendo, querendo ou não, que o corpo físico, como tudo que é material, ele tem uma finitude. Ele é temporário. Ele vai sofrer transformação. Então, nessa hora, vamos cuidar do corpo, sim, mas vamos cuidar de nós. Como é que está a nossa emoção? A gente tem se proporcionado momentos de alegria? Momentos de alegria, gente. Tem muita música, tem muito filme. No outro dia, eu vi da oficina de arte espírita, eles fizeram um clipe, Um Dia Diferente, mas muito legal, gente. As pessoas fazendo coisas diferentes, vários companheiros cantando, sabe? Então, quando você olha alguma coisa boa, isso traz alegria ao coração e reforça o sistema imunológico. Quando a gente sintoniza na oração, a própria Rádio Rio de Janeiro, ela está num processo, né, um trabalho interessante, que é trazer boas notícias. Então, não é alienando, não. Traz o que está acontecendo, mas traz boas notícias também. Aí temos os quadros de música, né? Vânia Barbosa com música, temos o debate, os companheiros falando. Então, a luz na penumbra, que é o estudo da codificação. Então, todos nós estamos sendo, assim, convocados a ter alguma coisa melhor. Na sua casa mesmo, fazer alguma coisa, uma atividade manual, uma comidinha gostosa, diferente, não é? Eu tenho feito muito pão, porque pão, alguns pães, demora a fermentar, né? Então, é claro que aquele pão simples eu sempre fiz, mas é pão que demora a fermentar, pão de inhame. O inhame reforça o sistema imunológico, só que ele demora um pouquinho a fermentar. Mas eu estou em casa, eu posso fazer.
E que alegria é a gente fazer aquele pãozinho, compartilhar com quem está perto da gente, oferecer para uma outra pessoa. Isso é muito bom, gente. Nessas coisas simples, a gente pode reconstruir a nossa alegria. E aí a gente não vai estar passando o tempo nem matando o tempo, não. A gente vai estar aproveitando o tempo. Leituras. Quanta leitura boa! Aqueles livros que ficam na estante, quando eu tiver tempo eu vou ler. Aproveita agora, ó. Aproveita e lê. Lê o livro. Lê, estuda, compartilha. Aquele amigo que está mais longe e que às vezes fala a beça. E aí, no meu dia a dia, eu falo assim, não vou ligar para fulano não, que ele vai me alugar. Vai ficar o tempo todo. Mas agora eu estou com tempo, eu posso ligar para ele. Olha só. Posso ligar, conversar, saber das novidades, ser fraterno, ser irmão. Então, isso tudo parece que a gente está fugindo do assunto, mas não é. É exercício da paciência. Por quê? A gente não vai poder, como alguns humoristas estão falando, muda o calendário para 30 de dezembro, para o vírus achar que o ano está acabando e ir embora. A gente não vai poder fazer isso, né? Mas a gente pode passar de uma forma saudável esta fase que vai passar. Isso é paciência. Isso é paciência. Naquele momento em que todo o trabalho de aprendizado, todo o trabalho de proposta de reforma, todo o trabalho, até de limpeza do meio ambiente, vocês estão vendo? As praias estão lindas, gente. Nós moramos aqui na Tijuca, no outro dia, assim, aparece, né, gavião, ali em Vila Isabel apareceu tucano. Olha só, os animais estão aparecendo assim. Por quê? A gente não está ameaçando os bichinhos, né? Então, a própria natureza, ela está se harmonizando, ela está passando por processo de limpeza, né? E é muito bom. Um mar não poluído, ele serve de ponto, e quem fala isso é André Luiz, para que determinados espíritos moribundos, durante a noite, eles são levados pelos guias espirituais até o mar, para terem as suas dores aliviadas. E eu imagino agora com esse mar tão limpo, né? Tão lindo, quanto trabalho espiritual está sendo feito ali. Olha que interessante. Então, tem um tempo que não é nosso, é o tempo da lei de Deus. E dentro desse tempo da lei de Deus, como está lá escrito, todas as coisas vão ser restabelecidas. E aí eu tenho que ter a paciência para esperar, mas não é esperar reclamando, não é esperar me acomodando, não é esperar me desesperando, é esperar com paciência, de uma forma resignada, mas de uma resignação ativa, que eu não deixe de trabalhar, porque ela vem falando aqui. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada fez que pudesse ser reprovado. Enquanto que tendes que espiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. E aí ela fala uma coisa interessante, né? Porque a gente sabe, e graças a Deus a gente não sabe tudo, eu não quero nem saber, mas o nosso passado, olha, tem até que o passado nos condena, não é isso? Então a gente nem sabe. Se Deus colocou o esquecimento, ele sabe o que ele está fazendo, né? Mas, nesse momento, a gente está se espiando o passado, mas preparando um futuro lindo. Lindo mesmo. Porque é o futuro com as luzes da doutrina espírita. Isso é uma beleza. Então, e vai fortificando a gente. Então, ela fala, portanto, sede pacientes, sede cristãos,
Esta palavra resume tudo. Foi uma apresentada por um espírito amigo que o Divaldo nos afiança, que é Joana de Ângeles, em abril 1862. E que página atual, não é, amigos? Atualíssima, porque o nosso exercício é esse. Como Baltazar fala, né? O amor de Jesus, né? No que Jesus nos dispensa, torna-nos capazes de prosseguir adiante quando temos problemas a enfrentar, por sabermos que ele conduz toda a humanidade, qual um enorme rebanho. Compreensivo, ajuda-nos nos momentos de inquietações. Amoroso, ensina-nos carinhosamente sempre. Mestre, é capaz de sustentar-nos o ensino, a despeito de todas as dificuldades de assimilação. Condutor de nossos destinos, prepara-nos sempre novas reencarnações ou novas oportunidades de aprendermos com vistas ao progresso. Então, a gente vai chegando nessa conclusão que Jesus está na frente, é o mestre dos nossos corações, é o condutor das nossas vidas, é o maior espírito que Deus nos ofereceu como guia e como modelo. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos desamparados. Olha a expressão do Livro dos Espíritos. Deus cuida de toda a sua criação. Para Deus não há nada pequeno. Então, por pior que eu me ache, ou por pior que as pessoas me achem, com certeza, Deus me considera. Eu sou filho de Deus, muito amado e cuidado, e tenho um destino excelente, um grande futuro, que é a perfeição, que é a felicidade inalterável, que está conjugadinha com o cumprimento das leis de Deus. Então, a gente encerrando essa nossa conversa, eu vou trazer de Maria Dolores Palavras da Vida. Ela nos diz assim: levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar, e cumpra as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras. Começa do próprio lar. Caso tenha na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa a sua ofensa esquecida na fonte eterna do bem. Não peças repouso inútil. Trabalho é o apoio preciso. Nunca afastes teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas, contenta-te com o que tens. Às vezes, para quem sofre, a palavra de alegria, no abraço de simpatia, será o melhor dos bens. Nunca esmoreças. Trabalho aprimora o mundo todo. Quanta flor nasce do lodo, quanto amparo vem da dor. Ergue, educa, aperfeiçoa, na fé viva que te alcança, e entre as flores da esperança, constrói o reino do amor. Então, queridos, a gente agradece muito por essa oportunidade. Vamos fazer a nossa prece final, né? Temos o nosso copinho de água. Vamos pedir a Jesus, esse mestre querido e incomparável, que continue nos abençoando e que nós possamos sentir a sua presença em nossas vidas. Jesus, amigo leal, mestre, condutor de nossos destinos. Estivemos nesta noite reunidos em torno do teu evangelho, em torno da tua doutrina, Jesus, pensando, entendendo a fé, pensando, entendendo a paciência para aplicarmos no dia a dia da nossa vida, principalmente, Jesus, no exercício salutar desses momentos de quarentena,
de isolamento social, de pandemia. E na noite de hoje, Jesus, seguros do teu amparo, do teu auxílio, vamos rogar pelas nossas cidades, pelo nosso país, pelos governantes de todas as nações, pelo nosso planeta. Que neste momento possamos sentir o teu abraço, o teu cuidado, a tua vibração generosa de conhecimento e reconhecimento de cada um de nós, ovelhas do teu rebanho. E assim, Mestre amado, Mestre da luz, nós rogamos que seja em teu nome, que seja em nome da direção espiritual da casa de Deolindo Amorim, da casa de Teresa d'Ávila, mas que seja, sobretudo, em nome do amor incomparável de Deus, nosso Pai, que nós rogamos a permissão para darmos por encerrado este estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Beijinho.